Hoje vamos conversar aqui sobre um assunto que está sendo bem discutido por aqui nos comentários do canal, no vídeo que eu fiz do ano, por exemplo. E principalmente depois de a gente ter visto o anúncio da nova expansão, né? E para onde a história está caminhando. A discussão é a seguinte: Shadowlands e Dragonflight são expansões fillers? Antes deixa eu explicar rapidinho aqui o que é filler. Resumindo, é o famoso encher linguiça. É aquilo que está ali só para ocupar espaço, que não acrescenta nada para a história principal, esse tipo de coisa. Bom, dito isso, eu respondo essa pergunta dizendo sim e não. E eu vou mostrar alguns pontos bem interessantes aqui para vocês. Se a gente levar em conta só a contribuição do Chris Metzen como canon principal para o universo Warcraft, a gente poderia colocar até BFA no meio dessa conversa de filler aí. Só que em algumas entrevistas ele disse que trabalhou sim em BFA na Blizzard, principalmente na cinemática inicial e alguns pontos da história aqui e ali. Mas BFA a gente tem que considerar como importante porque causou muitas mudanças na história do jogo. Principalmente de uma personagem que foi totalmente destruída pela equipe de roteiristas dessa fase, né, que foi a Sylvanas. Eu não vou focar muito na Sylvanas agora aqui nesse vídeo, porque eu acho que ela merece um vídeo só pra ela, pra falar da tragédia da vida dela, que foi, né, principalmente a tragédia final que ela sofreu, que foi na mão do roteiro, né, dos roteiristas do jogo. BFA ainda vem na sequência de Legion, onde a gente vê as consequências da espada de Sargeras fazendo Azeroth sangrar, né, a Zerita, que acaba se tornando um recurso poderoso que chama a atenção tanto da Horda quanto da Aliança. E aí dá aquela aquecida na relação de novo, né? Começa um conflito. As Sylvanas e o Saurfang eles pretendiam atacar a Vento Bravo, para encerrar de vez o conflito. Saurfang realmente achava que era pela sobrevivência da Horda, só que a Sylvanas estava fazendo aquilo para satisfazer o carcereiro, que ela precisava enviar muitas almas lá pra Gorja, toda aquela história, enfim. E a guerra ia fazer isso. Só que os planos mudaram um pouco. Sylvanas convenceu Saurfang a voltar os olhos para Darnassus, porque estava muito mais perto. O início do plano era só tomar a cidade, só tipo pegar a cidade para a Horda. Só para provocar o início da guerra, provocar uma resposta da Aliança para que eles pudessem ter a guerra ali sem sair de Kalendor. Só que durante essa tomada a Sylvanas foi confrontada por uma elfa noturna. E aí a Sylvanas ficou brava, não conseguiu segurar e decidiu queimar a cidade toda. Aí tacou fogo em tudo e a guerra começou. Agora, deixando de lado todo o resto de BFA, vamos direto para Shadowlands. Agora já recebeu muitas almas, tudo correu como o carcereiro queria, planejou tudo aquilo, tudo se concretizou, tudo aquilo que a gente sabe, enfim. Porém no final a expansão não deixou nenhum legado positivo. Nada é importante para continuar a história. Tudo que foi levado para frente poderia ter acontecido de uma outra maneira, sem Shadowlands. Vamos pensar aqui, quais eventos que Shadowlands realmente foi para Dragonflight, né, e para o futuro do jogo. Bom, tem o Anduin quebrado, né, que é um deles que a gente viu que no trailer da nova expansão ele está totalmente devastado e afastado da luz. Embora um dos desenvolvedores falaram que apesar do Anduin aparecer na cinemática, ele não é peça fundamental da expansão. Tá? Ele não é um personagem principal que vai estar ali durante o tempo todo, o foco da expansão não vai ser ele, mas mesmo assim vamos contar isso como algo que foi levado pra frente, né, esse estado dele. E aí a gente pensa, bom, a morte do pai dele em Legion, a destruição de Teldrassil, a desconfiança que os aliados tiveram com ele, principalmente a Tyrande. Aí tem que enfrentar uma guerra com os 18 anos dele, né, que, poxa, todo esse peso de tantas mortes, violência, pra um personagem pacífico e que também estava totalmente despreparado para a posição que ele ocupava naquele momento, já que ele era muito jovem, foi de maneira prematura, né, por causa da morte do pai dele. Então acho que esse tipo de coisa já teria servido de alguma maneira para deixar ele um pouco abalado. Eu acho que daria para fazer esse estrago nele com esses traumas aqui pré-Shadowlands. A gente sabe que Shadowlands levou ele ao extremo, né, desse estresse, né, e do trauma. Por ter sido usado, por ter tido atacado, enfim, figuras que representam a paz, enfim, por tudo isso que ele fez. Mas daria para ter feito ele com o mesmo tipo de estrago, né, talvez não intenso, mas com estrago relevante, sem Shadowlands, a ponto de ele estar daquele jeito na expansão. Uma outra coisa de Shadowlands também que foi levado para Dragonflight foi o caso da Ysera. Em Shadowlands a gente vê ela em Ardena, ajudamos ela a ressurgir lá e tudo mais. Em Dragonflight ela é ressuscitada e trazida de volta a Azeroth. Então retornamos para Shadowlands, para Ardena e concluímos essa missão lá. Mas isso é outra coisa que funcionaria perfeitamente sem Shadowlands, porque a gente viu ela morrer em Legion, a gente sabe para onde, né, que aconteceu com ela, que ela foi para o mundo dos mortos, enfim, para algum lugar, a gente já tem essa informação. A gente poderia ter revivido ela em um patch aqui de Dragonflight, sem o conhecimento da resistência de Ardena e nem nada disso. Então outra coisa que daria para passar por cima. E uma terceira coisa que levamos pra frente aí é Myrtrasil, que realmente é muito importante, né? A gente vê a semente dessa árvore surgindo lá, em Shadowlands. Só que também, de novo, isso poderia ter sido feito em Dragonflight sem problema nenhum. No mesmo patch onde você resgata não, você vai reviver a Ysera, você poderia ter colocado toda essa questline da nova semente já, porque as duas viriam juntas pro nosso mundo, pra Azeroth, né, no caso, e seria plantado no Sonho Esmeralda da mesma maneira. Então isso também poderia ter sido resolvido em Dragonflight sem Shadowlands.
E aí, além desses 3 pontos, eu não vejo nada que somou pro futuro da história, sabe? Nada que poderia ser discutido. O negócio da Tyrande com a Sylvanas, por exemplo, poderia ter sido resolvido lá em BFA mesmo, né? Toda a vingança, enfim, todo esse arco aí teria fechado lá. Além disso, tem o fato de nem mesmo a Blizzard gostar muito de Shadowlands. Eu vi uma entrevista um pouco mais antiga sobre inteligência artificial, sobre a possibilidade dela tomar, né, o trabalho de roteiristas, por exemplo. Aí o Ian Razicostas, ele falou, né, ele participava dessa entrevista, ele falou que isso não preocupa porque a inteligência não teria capacidade de criar roteiros tão bons, porque ele tinha feito um teste pedido para a inteligência criar um roteiro de uma nova expansão e o que resultou foi Retorno às Terras Sombrias. E aí o Ian disse, isso é o que menos queremos. Então dá pra saber que nem eles são tão fãs assim do trabalho que fizeram ali em Shadowlands, né? Então podemos chegar à conclusão que sim, Shadowlands pode ser considerado uma expansão filler. Tanto que nem é a experiência de leveling atual dos novos jogadores, eles vão direto pra BFA e depois pra Dragonflight. E quando a nova expansão sair, já foi dito que Dragonflight vai ser a nova experiência de leveling padrão, ou seja, Shadowlands foi totalmente jogada para escanteio. E agora vamos falar de Dragonflight. Aqui, pela primeira vez em muito tempo, a gente teve uma expansão com zero conexão com a expansão passada. Vamos relembrar. Pandara nos levou aos eventos de Draenor, que consequentemente iniciou a invasão da Legião, em Legion, que terminou com a Espada de Sargeras em Azeroth, que causou os eventos do conflito entre Aliança e Ordem BFA, que nos mostrou as Sylvanas fugindo para abrir um caminho entre Azeroth e Shadowlands. Então estava tudo ligado uma com a outra. E agora nada, zero conexão. A falta de conexão com Shadowlands é tão grande que o que causou as Ilhas do Dragão despertarem novamente foram os eventos de BFA, tipo pulando a expansão, né? Então é como se uma expansão tivesse ligada na outra diretamente, passando por cima de Shadowlands. Então a gente pode dizer que aquele Nisote da Tilt, daquele vídeo que eu fiz aqui no canal, estava certo, né? Então Shadowlands realmente nunca existiu. Mas lembre-se, tá? Vocês lutaram comigo aqui, todos dormiram e acordaram agora para ajudar os dragões. Não teve nada nesse meio tempo, tá? Nisote, dragões. Nisote, espaço em branco, dragões. Ainda pode ser um pouco cedo para falar sobre o que Dragonflight vai levar para frente, mas a gente já pode especular muita coisa. É nítido que os acontecimentos dessa expansão são muito mais relevantes, têm muito mais peso para o futuro da história. Vamos ter, por exemplo, o retorno dos aspectos dracônicos, né? Recuperar todos os seus poderes de volta, são os protetores de Azeroth por muito tempo foram, né? E estavam sem poderes desde os acontecimentos de Cataclisma. A gente vai ter também todas as revoadas com liderança bem definida, bem certinho, tudo bem organizado ali. E com certeza esses dragões eles vão ter participação muito importante em algum momento das 3 expansões que vem por aí, pode ter certeza. O novo lar dos Elfos Noturnos também, a semente que tinha surgido lá em Shadowlands, mas ela poderia ter surgido aqui em Dragonflight sem problema nenhum, em algum patch. E também toda a parte do crescimento está sendo aqui, né, nessa expansão atual. Então a gente vai ter agora uma raid para proteger e garantir que a árvore cresça e seja levada do Sonho Esmeralda para Azeroth. Outra coisa importante que Dragonflight nos mostrou também é uma nova visão sobre os Titãs, através dos Encarnados. A gente pode começar a ter um ponto de vista um pouco diferente sobre eles agora. E durante a expansão a gente viu que Alexstrasza não conseguiu recuperar os poderes que seria a bênção dos Titãs, né? E sim através da nova árvore do mundo. Então até os aspectos agora estão um pouco afastados da influência dos Titãs também. E sabemos que na última expansão o foco será principalmente nos Titãs. Então muita coisa vai ser levada daqui pra lá agora, daqui pra frente. O Ridicron, que é um dos encarnados, ele voltou no tempo para conseguir a essência de Galacronde para entregar para o emissário do caos, que hoje sabemos que é a Xal'atath, que surgiu lá em Legion, teve presente em BFA, e será muito possível a principal antagonista da próxima expansão. Eu consigo entender pessoas que dizem que Dragonflight é vazia, que a história não tem muita importância, que dá uma sensação de filler, mas aqui nesse caso eu devo dizer que não é filler, Dragonflight não é uma expansão filler. O novo lar dos Elfos Noturnos, Ridicron, Xal'atath, o ponto de vista antagonizando os Titãs e principalmente os aspectos dracônicos retornando são pontos grandes demais para serem considerados filler. Pode não ser a melhor expansão do mundo, longe disso inclusive, né? Ela vai fazer a história e o mundo caminharem adiante, vai ser carregado para as próximas expansões, então isso já basta para tirar essa dúvida se é filler ou não. Mas e aí, qual que é a opinião de vocês nesse assunto? Acho que alguma delas é filler, as duas, nenhuma, não jogou, não tá nem aí, enfim, o que você tem a falar sobre o tema? Deixe seu comentário aqui, sua opinião e vamos ver o que vocês pensam também. Ah, e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, isso ajuda muito, viu? Valeu, pessoal! Eu quero agradecer a todos vocês pela presença em mais um vídeo aqui do canal. Quero agradecer em especial ao Michel, que fez uma colaboração no Pix, que fez o banco ligar aqui pra mim, pra perguntar se estava certo mesmo, se era aquele valor que eu ia receber pelo Pix. Ela assustou todo mundo, deixou todo mundo meio em alerta aqui. Eu não costumo divulgar isso de valores, tá bom? Michel, muito obrigado de coração, cara. Esse centavo aqui vai me ajudar muito a dar upgrade no PC, pra enfim começar as lives, viu? Valeu pela força.
Mas falando a sério, muito obrigado pela colaboração, tudo é bem-vindo. Se você também quiser colaborar com a Tilt pelo Pix, o QR Code está aqui na tela. E claro, meu muito obrigado muito especial aos membros aqui do canal. Valeu pelo apoio contínuo, pela força sempre que vocês estão dando aqui. E muito obrigado a Buba, que faz parte da Cambada Épica. E obrigado de coração ao Murilo, membro lendário aqui do nosso canal. Até o próximo vídeo.